Salve, salve, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Estamos chegando nesse domingo, trazendo todas as informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem especulação e também não tem enrolação. Aqui é notícia com Marquinhos Assunção. O Flamengo e seu treinador Tite finalizaram a semana inicial de treinamentos com um treinamento em tempo integral, visando o primeiro compromisso do ano no próximo dia 17, próxima quarta-feira, contra o Audax, lá em Manaus, na Arena Amazonas, estreia do Campeonato Carioca. Ontem, os atletas tiveram mais um dia de atividades em 2 períodos, formado de trabalhos físicos na academia pela manhã, assim como também foram a campo onde focaram em trabalho de posicionamento e também de finalizações. Na parte da tarde, os comandados do treinador Tite também efetuaram exercícios internos e passaram por treinamento tático. É importante ressaltar, meus amigos rubro-negros, que durante essa primeira semana de treinamentos, o treinador Tite teve todos os jogadores à sua disposição, inclusive Nicolás de la Cruz, novo reforço do Mengão. Hoje, domingo, o treinador comanda na parte da manhã, no CT Ninho do Urubu, mais um treinamento, o primeiro da semana, com representação do elenco marcada para as 8 horas da manhã. Então, hoje, o treinamento não vai ser integral, não vai ser em 2 turnos, apenas pela manhã. Falando na partida de estreia da temporada, partida diante do Audax, lá na Arena Amazonas, 43 mil dos 44.500 ingressos colocados à venda já foram vendidos. Torcida local planeja uma festa jamais vista na região norte do país para receber o mais querido do Brasil e do mundo. Então, praticamente casa lotada na estreia do Mengão do Campeonato Carioca versão 2024 contra o Audax lá em Manaus. Ontem, o Flamengo comunicou de forma oficial mais uma mudança do número do manto entre os jogadores do Flamengo. Depois de Luiz Araújo, que tinha herdado a 7, que era de Everton Ribeiro, depois de De la Cruz ter escolhido o manto número 18, ontem o goleiro Rossi herdou o manto sagrado número 1, que estava com o goleiro Santos, que se desligou do time, sendo envolvido em uma negociação. Falando em Santos, o Flamengo encerrou com Fortaleza a negociação envolvendo o jogador. Rescindiu com o goleiro, que já recolheu seus pertences do CT, se despediu dos companheiros e já foi anunciado e oficializado como novo reforço do Fortaleza para a temporada de 2024. Nós aqui do canal Marquinhos Flá Assunção desejamos uma boa sorte para o Santos na trajetória que ele escolheu percorrer. O Flamengo Basquete, o orgulho da nação, de líder do NBB no final do primeiro turno, já começou o segundo turno com 2 derrotas seguidas. Depois de perder para o Minas, ontem perdeu para o Pato Basquete após uma prorrogação por 97-91, o Flamengo que volta a jogar pela competição apenas no dia 23 de janeiro contra o Caxias, no Rio de Janeiro. Por falar em basquete, o Flamengo está prestes a iniciar sua trajetória em busca do tricampeonato da Copa Super 8 de basquete, que envolve os 8 melhores colocados no NBB 2023-2024 no seu primeiro turno, que será esses jogos serão sediados todos no Maracanãzinho. Ontem, sábado, o Flamengo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Bauru no dia 28 de janeiro pelas quartas de final da competição. Meus amigos, sexta-feira passada, o Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, mais líder do que nunca, conseguiu sua 9ª vitória consecutiva na competição, mantendo-se na liderança do campeonato
ao vencer o time do Brasília por 3-0. O líder da Superliga volta às quadras pela competição no dia 18, quinta-feira, às 19 horas, no ginásio Chico Neto, em Maringá, contra o time local, partida que terá transmissão do Sport TV. Meus amigos, o Santos Futebol Clube e a jogadora Cristiane anunciaram a rescisão amigável do contrato e agora a jogadora da seleção brasileira está livre para assinar contrato com o Flamengo, podendo ser anunciada a qualquer momento como novo reforço do futebol feminino do Flamengo para a temporada de 2024. Na sexta-feira, dia das entrevistas coletivas de Bruno Henrique e também da coletiva de apresentação de Nicolás Dela Cruz, em verdade, as falas de Marcos Braz e Bruno Spindel após a entrevista de ambos é que trouxeram o novo para a nação rubro-negra. Se não, vejamos. Vamos pontuar aqui algumas coisas que foram faladas pelos dois dirigentes rubro-negros. O Flamengo, no momento, só tem 3 frentes de negociações envolvendo reforços para a temporada 2024. Luiz Henrique, do Real Betis, Léo Ortiz, do Bragantino e Matias Vinha, da Roma. Não há, no momento, negociação nenhuma com o jogador Evander, lá do Portland, da MLS. Para acabar com as especulações de alguns, a folha do Flamengo, foi dita por Bruno Spindel, está na ordem de 25 milhões de reais e não 40, como muitos propagam aí, tentando jogar a torcida contra a diretoria. E, para melhor notícia, a dívida líquida do Flamengo. O que é a dívida líquida, Marquinhos? É tudo aquilo que você tem devendo e contra o que você tem disponível para pagar, o que você tem de caixa. Isso é a dívida líquida. A dívida líquida do Flamengo, que na pandemia beirava os 500 milhões de reais, hoje ela é de apenas 50 milhões de reais. Para um clube do tamanho do Flamengo, ter uma dívida de 50 milhões, isso quer dizer não ter dívida. A promessa de voltarem os dois dirigentes sempre para acabar com as fake news sobre o futebol do clube está de pé. Tomara que se consiga fazer essas entrevistas por mais vezes, para que essas mentiras que são faladas, essas fake news que são criadas, não se tornem uma verdade por imposição. Fake news como aqui disse que o Flamengo teria recusado ano passado uma proposta de 30 milhões de reais pelo meio atacante Peterson. Então, foi dito que isso era uma mentira, que isso não se tratava apenas de uma fake news. E a polêmica com Dorival Júnior, quando os dois dirigentes rebateram a fala do ex-treinador de que não teria participado diretamente da decisão de se dar 40 dias de férias aos jogadores de 2022 para 2023. E outra fala importante que eu trouxe, então publiquei também no meu Twitter, é que Bruno Spindel falou, preste atenção, tudo que o Flamengo contrata e assina, o Flamengo paga. Se não pagar no dia do vencimento, paga antes. Olha como isso é importante e como isso dá orgulho para todo torcedor rubro-negro. E aí, meus amigos, vimos na fala dos dois dirigentes um Bruno Spindel diferente, tomando a frente da fala, deixando o Braz no segundo plano, mostrou-se muito mais convincente do que o próprio VP. Torcemos para que essa postura seja mantida, seja continuada, e quem ganha com isso é a torcida do Flamengo, que passa a ter as informações oficiais em detrimento de publicações fake news que são colocadas todos os dias aí para que a torcida do Flamengo consuma. Bom, dito isso, vamos às outras notícias. O Flamengo deixou claro pelos dirigentes na entrevista que o atacante Luiz Henrique, de 23 anos, é um dos principais alvos do clube para a próxima temporada. Por isso, segundo o jornal espanhol ABC, os dirigentes rubro-negros estão a caminho da Espanha com o intuito de se reunirem com o Real Betis para tentar acertar os valores com a equipe espanhola e fechar a contratação do meio-atacante Luiz Henrique com o Flamengo. Com a compra de mais de 10% dos direitos econômicos do jogador colombiano Richard Rios pelo Palmeiras, os direitos do volante agora ficam divididos em 70% para o Palmeiras
14% para o Guarani, 6% para o Flamengo, seu clube formador, e 10% para o próprio jogador. Lembrando que na operação de compra pelo Palmeiras de mais 10% do Richard Rios, o Guarani recebeu R$1 milhão e o Flamengo recebeu R$500 mil. Meus amigos, o primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2024, que vai ser realizado no dia 4 de fevereiro, partida que marcará a reabertura do Maracanã entre Vasco e Flamengo, mando de campo do Vasco da Gama, terá transmissão apenas em TV fechada, ou seja, pelo Sport TV ou pelo Premier. As entrevistas coletivas na sexta-feira no CT Ninho do Urubu permitiu-nos ver as imagens das obras do Campo Zero, né? Campo que vai absorver um mini estádio com capacidade para 2 mil torcedores e que vai acampar os jogos das categorias de base do Flamengo, assim como também alguns jogos do futebol feminino. A obra estava demorando a sair do papel por conta da licença ambiental específica, que agora foi conseguida. Inicialmente, a obra tinha cronograma de entrega para dezembro de 2024, mesmo mês que se encerra a trajetória de Rodolfo Landim no Flamengo. Com esse atraso por conta da licença ambiental, da liberação da licença ambiental, não sabemos se essa previsão de dezembro de 2024 será afetada. Meus amigos, sobre o mercado da bola rubro-negro, falaremos apenas das 3 negociações confirmadas pelo próprio Flamengo que estão em curso. Léo Ortiz, o jogador continua treinando em separado, ambiente não está dos melhores entre staff e diretoria, assim uma reunião marcada para essa semana entre o staff e a diretoria do Bragantino para que, quem sabe, definir a situação de Léo Ortiz, que já deixou claro para o Bragantino que quer ser jogador do Flamengo na temporada de 24. Matias Vini, muitos portais e perfis da Europa cravando a aceitação pela Roma da proposta feita pelo Flamengo, que subiu, se eu não me engano, para casa dos 8 milhões de euros. Inclusive, os próprios portais indicando exames médicos do jogador na próxima semana no Rio de Janeiro. Flamengo e Roma ainda não confirmam a negociação. Então, vamos aguardar. Eu acho que está esquentando essa negociação do Vinho. Luiz Henrique, nós já citamos aqui anteriormente nesse vídeo a viagem dos dirigentes rubro-negros à Espanha para tratar do assunto. Agora, para finalizar o vídeo de informações do Mengão, uma ótima notícia. O Flamengo está classificado para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar ontem à noite o Clube Náutico Capibaribe de Recife por 1-0, devendo enfrentar na próxima fase um time já conhecido do Flamengo na competição, já que o São José do Rio Grande do Sul estava no mesmo grupo inicial do Flamengo na competição. Depois das eliminações de Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama e Madureira, o Flamengo é o único clube do Rio de Janeiro classificado para a próxima fase da competição. Lembrando também que mesmo aos trancos e barrancos, o Flamengo na Copinha São Paulo de Futebol Júnior versão 2024 tem 100% de aproveitamento, ou seja, 4 vitórias em 4 jogos, 7 gols marcados e apenas 2 sofridos. Então é uma campanha que mesmo com o time aí todo quebrado, né, por conta de cederem os jogadores para disputar o Campeonato Carioca, mesmo assim o Flamengo está fazendo uma competição convincente. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, agradecendo demais a sua audiência e dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!